Aquela claridade na caveira, aquele fogo, iluminou tudo. E ali ela viu o que antes estava oculto. Foi revelada a mentira, a falsidade, a manipulação da madrasta e das meias-irmãs. E essa luz, essa clareza, foi vista então pela primeira vez por Vasalisa. Esse conto, ele fala sobre o processo de amadurecimento da mulher. Quando Vasalisa perde a mãe, ela perde a proteção externa, mas ela precisa aprender então a ouvir a sua voz interior, que é representada aqui pela boneca. A Baba Yaga é o poder instintivo, a velha sábia temida, respeitada, que exige verdade, disciplina, coragem. As tarefas impossíveis são as provações da vida real que nós temos todos os dias. Aquelas que nos fazem crescer emocionalmente, mesmo quando doem. E o fogo é a caveira da consciência. Quando finalmente enxergamos o que nós negávamos à nossa volta, a sabedoria ilumina, mas também destrói o que já não serve mais. Vasalisa, esse conto de Vasalisa nos ensina que a intuição não é uma voz mágica que adivinha o futuro. Não é sobre isso. A nossa intuição é uma bússola interna que se fortalece quando a gente se escuta, quando a gente se valoriza, quando a gente se ama, se respeita. Então, intuição é uma bússola interna, que ela está sempre para nos proteger. A nossa intuição, ela está a nosso serviço. Por isso é tão importante confiar na sua própria intuição. E é justamente isso, por meio desse conto, que eu quero te convidar a viver de uma forma ainda mais profunda, ainda mais significativa, ainda mais perto da sua verdadeira intuição. Aqui eu contei esse conto em 3, 4, 5 minutos, foi muito breve. O que eu proponho agora para você é um grupo terapêutico online para mulheres. A partir de janeiro, fevereiro e março, nós vamos revisitar esse conto. Vasalisa segue 9 tarefas especiais. Então, a cada encontro nós temos esse contato com as tarefas de Vasalisa. E cada vez que Vasalisa passa de uma etapa para outra, nós também vivenciamos essa etapa. Nós aprendemos a nossa intuição, a escutar ela, a perceber o que essa intuição está dizendo para nós. A Vasalisa é a heroína desse conto. E junto com ela, nós nos identificamos. Se você está pensando em fazer uma terapia, mas ainda não sabe nem por onde começar, ter uma terapia em grupo, online, é o ideal. É a forma muito interessante para você iniciar. Aqui é um espaço acolhedor, seguro. Às vezes você não tem ainda clareza de qual que é a sua questão, ou você tem vergonha, ou você ainda não se sente preparada para compartilhar algo da sua vida pessoal. Então, escutando cada história, cada passo da Vasalisa, você vai entender que você reverbera a sua história quando você escuta a história de outras mulheres desse grupo. É um espaço seguro, acolhedor, um espaço confiável, um espaço onde você pode crescer. O grupo terapêutico online para mulheres, ele vai funcionar da seguinte forma. De janeiro a março, nós vamos então encontrar como Vasalisa resgatou a sua intuição, a confiança em si mesma, como que ela conseguiu usar isso a seu favor e olhar com clareza tudo aquilo que estava ali, sempre esteve ali, mas ela não conseguia, ela negava, porque ela queria se sentir útil, ela queria se sentir importante naquela família, mas era uma família que não a valorizava. Então, de janeiro a fevereiro, março, nós estaremos juntos com Vasalisa. Abril, maio e junho, nós vamos aprender um pouco mais sobre estratégia com o conto O Barba Azul. Nós vamos conseguir farejar o predador de longe, mas isso nós abordamos mais pra frente. Então, o meu convite é 6 meses de uma terapia online em grupo para mulheres, somente para mulheres, grupos muito acolhedores, seguros, no máximo 10, 12 mulheres. Nós vamos poder dar atenção para todas. Esse grupo
nós podemos trabalhar com constelação familiar também. O ciclo completo tem 6 meses, que inclui esses 2 contos e, como bônus, uma sessão individual ou uma sessão em grupo de constelação familiar. Eu sou consteladora familiar, terapeuta, analista junguiana, trabalho profundamente em mim mesma todas essas questões de dependência emocional. Eu já fiz esse curso de contoterapia também, eu já participei de grupos de terapia para o meu próprio desenvolvimento e agora eu tô aqui te convidando para poder explorar mais ainda a nossa intuição saudável, essa intuição que ela vem para nos realinhar, para nos colocar de volta ao nosso destino, à nossa rota. É a intuição que é uma sabedoria milenar, ela não vem de fora, ela não tem interesse. Como eu falei antes, essa intuição ela tá aqui para nos proteger. E aí esse grupo é um espaço seguro, acolhedor, pensado para que as mulheres possam se escutar e se reconectar umas às outras. A cada encontro nós trabalhamos um símbolo, um insight, um conto, uma vivência terapêutica que toca o corpo, a mente, a alma. É um grupo especial. A mulher se sente apoiada, compreendida e percebe que a história dela não é isolada. Ela ecoa na história de outras mulheres. E é nesse espelhamento que a cura se multiplica. Estar em grupo é muito mais do que dividir experiências. É se fortalecer e juntas criar pertencimento, enxergar a si mesma com ainda mais clareza. Muitas vezes, o que você ainda não consegue ver em si, você reconhece no relato de uma outra mulher. Quando você se vê com mais clareza, você tem mais maturidade. Quando você tem mais maturidade, você se respeita mais. Quando você se respeita mais, você tem mais amor próprio. Quando você tem mais amor próprio, você não aceita qualquer migalha de atenção. Então, seguir a sua intuição, vivenciar ela, alimentar a sua intuição em um grupo com outras mulheres. As mulheres, a doutora Clarissa Pinkola Estés, ela fala que as mulheres crescem com outras mulheres. E isso existia muito na época das nossas avós, das nossas bisavós, quando elas se juntavam todas para fazer um trabalho manual, sabe? Então elas se juntavam naquelas rodas de mulheres, cantavam, e aí elas trocavam ideias, trocavam experiências, conduziam, as mais velhas conduziam as mais novas a como. Um dia nós vamos perdendo tudo isso, nós temos muita tecnologia, mas as pessoas se sentem cada vez mais solitárias, elas têm menos troca de informação, essa informação milenar, ela vai se perdendo com o tempo. Então, se você sente que está distante da sua voz interior, que precisa resgatar a sua confiança ou clarear o que sente, esse grupo é o seu chamado. É o momento de reacender o fogo da consciência, o mesmo que Vasalisa traz em sua jornada. Eu te convido então para essa jornada. Toda mulher precisa desse momento de floresta. Cada uma vai trazer um pedacinho da sua floresta. E aí é um tempo para você silenciar o barulho externo e ouvir a sua própria voz. Se essa história tocou algo em você, compartilhe com quem também precisa se lembrar da sua própria força. E se quiser viver esse processo de forma guiada com outras mulheres que estão trilhando o mesmo caminho, o link para se inscrever nos grupos terapêuticos está aqui na descrição. A floresta é densa, mas você não precisa atravessá-la sozinha. Até o próximo conto.